Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Aqui quem fala é Santiago. Estamos aqui em mais um episódio do Paideia Geek Entrevista e dessa vez eu estou aqui com o Mário Oshiro. Oi, Mário, por favor, se apresente para os nossos Paideia Geekers. Oi, Santiago, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui falando com vocês. Muito feliz, porque afinal o Paideia Geek é um lugar que dá voz, espaço a artistas como eu, que sempre tem algo para falar, para comentar e dizer alguma coisa, então estou muito feliz de estar aqui falando com todo mundo. E me apresentar? Você quer que eu me apresente? Por favor. Se apresentar é sempre um desafio, é horrível, Aquela coisa. Mas enfim, vou tentar aqui. Basicamente, eu sou autor roteirista, acabei de lançar minha primeira HQ, meu primeiro livro, publicado, Achados Perdidos. A gente lançou no final do ano passado, em novembro, e é uma HQ cheia de amor, cheia de afeto, que fala sobre identidade, pertencimento, representatividade, que é muito importante. E é isso, estou muito feliz de poder ter lançado essa HQ e estar aqui falando com vocês sobre ela. É muito importante essa HQ. Eu acho que quanto mais representatividade como a que você está trazendo nessa HQ, melhor, especialmente de origem nacional. E é isso aí, exatamente, importante. Agora, Mário, você você vem de uma carreira no audiovisual e aí você vem lançando essa HQ. Me conta como é que foi esse percurso para vir do audiovisual e você lançar uma história em quadrinhos. Olha, Santiago, a minha formação é audiovisual, Me formei lá, tem mais de 15 anos. Ai, meu Deus. Ai, a idade. Aqui, ó, babado. Mas, enfim, minha formação é em audiovisual, em comunicação social, com ênfase em rádio e TV. Olha só, eu nem sei se existe essa faculdade ainda, acho que já mudou de nome, essa é rádio, TV e internet, Porque rádio, Eu adoro rádio. Ou podcast, pronto, ó. Pronto, aí. E aí a minha formação é essa. Sempre gostei muito de rádio, TV, cinema. E acabei me especializando em roteiro para audiovisual. Então, é isso que eu faço hoje. É isso que paga muitos dos meus boletos, tá? Tenho a minha empresa, uma produtora focada em roteiro de vídeo. E aí eu comecei com isso. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escrever, Eu falo que na minha infância eu tinha esse sonho de escrever um livro. Escrever um livro, plantar uma árvore e ser pai de pet. Ai, meu Deus! E aí o que acontece? O que aconteceu com a Achados Perdidos foi o seguinte: a história nasceu em 2016. Olha só, faz muito tempo, Quando ano que veio faz aniversário, de 10 anos. E ela nasceu como um argumento de curta-metragem. E aí eu lembro que eu inscrevi a história num concurso que estava rolando aqui em São Paulo, que eles são à procura de histórias para poder filmar. E aí eu inscrevi essa história, que já estava meio que fazer arte e cultura aqui no nosso país é difícil. É desafiante. Sabe que tem muita burocracia, tem muitos processos envolvidos, ainda mais audiovisual que passa por tantas mãos, tanta gente dando pitaco. E aí a história ganhou esse concurso em 2016 e ficou um tempão, com uns 4 anos, acho que era esse o contrato, numa produtora grande, produtora de cinema, ficou lá. Só que é isso, audiovisual, intervenções criativas, orçamento apertado, gente dando pitaco em tudo. E aí teve um momento que a minha história, eu olhava para aquilo e falava, nossa, mas não é mais minha essa história, ela se transformou de um jeito tão diferente, aquela sensação de, putz, mas será que é essa história que eu queria estar contando hoje? E aí, quando terminou o prazo, esse contrato voltou para mim. E eu falei, voltou para mim, vou adaptar esse argumento de curta-metragem, que era de 30 minutos, para uma série de TV. Adaptei e fiz a Bíblia. A Bíblia da série é aquela coisa que você coloca a sinopse, personagens, escaleta, toda a temporada. Só que em 2023 surgiu, abriu um edital aqui em São Paulo,
de criação e produção, publicação de HQ, história em quadrinho, pelo PROAC de São Paulo, né? Viva os editais de cultura, né? Viva mesmo. Por conta disso que eu consegui viabilizar a obra. E como era uma obra que já estava meio que escrita ali, eu falei, putz, eu vou adaptar a obra para HQ então, porque a obra é visual, né? Eu acho que o audiovisual, a escrita em quadrinho, ela tem muitas similaridades, porque você vê, né? Você está enxergando aqui, você folheia, você vê os diálogos, texto e imagem. Então eu acabei adaptando a história, foi contemplada, e foi graças a isso que eu consegui, então, contratar uma equipe incrível, contratar a script editora, né, que cuida aí de toda a parte de editoração do livro, meus editores queridos, e principalmente Dominique Amaral, que é a ilustradora. Dominique, sem ela, esse trabalho jamais teria acontecido, sabe? Porque as ilustrações dela complementaram, assim, engrandeceram muito a história que existia. Então, esse foi o caminho, sabe? De adaptar algo que era audiovisual para uma HQ. E que bom que é uma jornada, e que bom que a gente teve essa possibilidade, porque foi de um audiovisual para um visual, não deixou de ser visual. Não deixa de... tem muita similaridade, sabia, Santiago? É isso, assim, muitas das minhas referências, né, são de cinema, são de TV, e aí eu não tive muitas dificuldades para fazer essa adaptação para uma HQ, porque eu acho que no final das contas os formatos são diferentes, mas acho que contar uma história é contar uma história, independente do meio, entendeu? Você meio que conduz o seu público, o seu leitor, para uma boa história. E, obviamente, tem as técnicas, tem as coisinhas que você aprende durante o caminho, como eu aprendi muita coisa com o meu editor, com os meus editores, tenho 2, tá? Olha só. Mas é isso, a técnica, a linguagem do quadrinho, ou no audiovisual, a gente aprende, né? Eu aprendi, assim. Agora, a questão de narrativa, de contação de história, elas são muito similares, então eu não tive muita dificuldade. Mas aprendi muita coisa, assim, sabe? Coisas bem curiosas, inclusive. Se você quiser compartilhar essas coisas também, fique à vontade. Vou compartilhar. Ó, por exemplo, uma das coisas, assim, de audiovisual. Porque, por exemplo, TV, né, Santiago? TV é um eletrodoméstico, que você está lá na sua casa, que você coloca lá na sala, e ele está inserido no nosso dia a dia, né? E aí, se você está na cozinha, a TV está lá. Você está no celular, a TV está lá. Então, ela está inserida no seu dia a dia. O quadrinho, o livro, né, de fato, você precisa parar para prestar atenção e mergulhar na história. É diferente, né? A TV está lá, se insere no dia a dia. O quadrinho, para você falar, agora eu vou parar para ler, você tem que parar para ler, né? Então, isso é importante, porque o Diego me falava muito, meu editor, Diego Morel, ele me falava, Mário, você precisa... Eu sei que no audiovisual tem os ganchos, né, que a gente usa bastante. Putz, gancho, virada, gancho de uma sequência, de uma cena para outra, para você poder aprender o telespectador, é o gancho de um episódio para o outro, é o plot twist, é aquele... O cliffhanger, né? A beira do penhasco que você deixa o público naquela expectativa toda. E você precisa colocar tudo isso no audiovisual. E no quadrinho não é tão diferente. Mas, por exemplo, o Diego me ensinou a virada de página. Por exemplo. Né, ele fala assim, cara, o seu gancho tá na virada de página, Mário, porque você precisa fazer com que o seu público continue folheando, continue seguindo com a sua história, porque diferente da TV que está ali de uma forma passiva existindo, aqui a pessoa ela é ativa, ela tem que folhear, ela tem que querer ir até o final do livro. E aí eu falei, caramba, é verdade, eu tenho razão. Então eu tinha que deixar alguma coisa ali deixa eu ver, na folha da direita, né? Para fazer com que o público continuasse. Então a ilustração ali tinha que ter um gancho para a próxima.
E, obviamente, final dos capítulos também, para ele continuar seguindo com a história. Veja, são pequenas coisinhas, né? Mas os meios são diferentes, mas o estilo é a mesma coisa. É o gancho, aprender a atenção do seu público. Isso permanece. Eu acredito que a gente nem imagina, a gente que é muito imerso no audiovisual, né, que a gente assiste muita série, então no seu caso que você trabalha, eu acho que a gente nem imagina que nos quadrinhos tem isso, ainda que a gente possa ter um contato e vivencie essas sensações, a gente não imagina. Tipo, você foi falando, eu fiz, gente, sim, faz sentido, mas eu nunca imaginaria. E aí, tipo, eu queria te perguntar, como é seu contato com os quadrinhos? Você lê quadrinhos, você gosta? Você já tinha uma relação com quadrinhos antes de lançar um? Maravilha. Eu sempre gostei muito de quadrinhos na minha infância. Eu cresci com os quadrinhos. Eu cresci com quadrinho, com novela, com filme da Sessão da Tarde, com rádio, com tudo isso. E os quadrinhos, eles ajudaram muito na minha formação, né? Maurício de Souza, acho que de muita gente, Turma da Mônica. Eu não era fã de quadrinhos de super-heróis, nada contra, hoje em dia eu gosto, assim, mas não era algo que fez parte da minha formação, assim, das minhas referências em quadrinhos. Mas Maurício de Souza gostava muito, assim, depois com o tempo fui crescendo, Laerte também, né, se tornou uma ótima referência, Angeli, Ziraldo, né, Menino Maluquinho. Essas são as minhas referências. Hoje eu consumo alguns quadrinhos. Eu acabei de ler, por exemplo, pela segunda vez o Oblivion, do Fabrício Martins e da Laura Jardim, que eu gosto muito. E peguei o Heartstopper, que é um... Aí! Só né? Umzinho ali, milhares. E hoje eu leio bem menos do que eu gostaria, sabe? Mas eu digo que eu gosto de arte e cultura. Se for livro, se for HQ, se for TV, novela, se for cinema, eu tô dentro. Então, eu gosto de ter um leque de possibilidades, sabe? Eu me identifico muito com sua relação com os quadrinhos, porque, ao contrário de muita gente que já começa com as histórias dos super-heróis, minha inserção com os quadrinhos foi muito Turma da Mônica, que foi mais ativo, as tirinhas de Laerte, de Angeli, na escola, que é uma coisa mais passiva, porque sempre tinha nos livros de português. Sempre tinha alguma coisa. Tinha. E aí, só agora, já mais adulta, que eu vou atrás de HQ de super-heróis, aí tem Heartstopper também, que já traz uma coisa diferente, porque já traz uma coisa mais ligada à identidade, nossa identidade, né? Diferente da HQ de super-heróis, que pena-se um pouco para a gente ter uma representatividade. Até porque, sabe que muita gente, em relação a HQ, eu não sei como que você sente, mas ainda tem um certo preconceito com histórias em quadrinhos, né? Eu acho, tem uma galera aí. Porque muita gente acha, principalmente aqui no Brasil, muita gente acha que quando a gente fala HQ, a gente tá falando de super-herói. Só super-herói, não é isso. Você pode trazer uma HQ que vai te provocar, causar uma inquietação, te fazer refletir, como eu tento fazer em Achados Perdidos, né? Mas muita gente... É engraçado isso, né? Igual, quando eu lancei o Achados Perdidos, muita gente falou, nossa, uma HQ? Mas, de um jeito, entendi. Ué, por que não? E por que não, né? Uma HQ? É como se fosse uma coisa menor. Isso. Muito engraçado isso, sabia? Essa sensação. Mas, ao mesmo tempo, muita gente falou, primeira HQ que eu li, Mário, incrível, que achei incrível também. Primeiro... Sabe, história em quadrinho que eu leio, assim, que não é infantil, porque as pessoas têm essa coisa, né? Tem essa relação. Coisa infantil. Eu acho que tem um confinamento das HQs, né? Se não é infantil, é de super-herói, mas ainda assim é uma coisa que não é muito adulta. É isso. E quando a gente vê histórias em quadrinho, a gente vê muitas histórias em quadrinho que falam de assuntos mais sérios, né? Tipo, você tem histórias em quadrinhos que tratam da história de certas nações e de certos países. Só que eu acho que isso é uma coisa que não é de conhecimento
público. Exato. Igual, e sabe que o processo, quando eu comecei a escrever Achados Perdidos, eu comprei tanto HQ, assim, e eu conheci muita coisa boa, como o Oblivion, Fabrício Martins, Laura Jardim, e conheci um que, já que você tocou nesse assunto, né, eu conheci um que chama O Muro, que é um quadrinho, eu tô tentando lembrar de onde que é, fora dos eixos que a gente costuma tá habituado. E agora também, ó, que vergonha, esqueci o nome da autora. E chamou O Muro. É um quadrinho, cara, uma sensibilidade nos desenhos, tem pouco diálogo, sabe? E é muito adulto, é muito humano. Fala sobre depressão, sobre suicídio. Eu li e falei, meu Deus. E se tornou uma referência para Achados e Perdidos. Que engraçado. E só fui conhecer essa HQ por conta de Achados e Perdidos. Né? Ter acesso a ela por conta disso. Há um mundo assim, de possibilidades e afinidades em história em quadrinho que as pessoas desconhecem ainda. Sabe? Eu, por exemplo, desconhecia. Eu também, tipo, eu tenho, acho que minha imersão em quadrinhos mais sérios, com temáticas mais sérias, foi muito recente. Tipo, eu lembro que eu conheci um quadrinho que falava da vivência de uma moça francesa autista. Tem um outro que acho que chama Duplo Eu, que esse da moça autista é A Diferença Invisível. Já tinha um chamado Duplo Eu, que falava da vivência de uma moça com a depressão. Como chama? Duplo Eu, se eu não me engano. Duplo Eu. E tem Persépolis, que fala sobre, acho que a Revolução Islâmica. Então fala sobre a história do Irã. Então a minha inserção foi muito já mais na idade adulta. E eu acho que também tem uma coisa, Mário, da HQ, que é algo muito ativo na nossa parte. Não vai vir até a gente que vai ter que buscar. A gente que vai ter que procurar. E aí, como é uma novidade para mim, tá, Santiago? Esse mundo dos quadrinhos é uma novidade. A Dominique trouxe tantas boas referências, porque ela é ilustradora, ela já tá mais antenada nesse mundo, e eu falava, Dominique, qual uma referência, alguma coisa? Ela me trazia várias coisas, sim, artistas, coisas de outros artistas. Mas eu concordo com você. A gente tem que ir atrás. A gente precisa. E aí, quando eu conheci esse universo, e eu tô conhecendo cada vez mais, eu vejo que existe uma galera que se ajuda muito. Aqui mesmo em Santo André, eu moro em Santo André, né, no Grande ABC, que é a região metropolitana de São Paulo. Putz, existe uma galera de zine que faz aqui a HQ na guerrilha. E eu não conhecia essa galera, olha só, nem conhecia a existência desses grupos na minha cidade. E aí eu vejo também, tem as feiras, assim, os clubes de leitura de HQ, coisa que eu desconhecia, olha só. Só conheço hoje por conta de Dominique, por conta também do Achados Perdidos, por conta da divulgação, por conta até a própria script, né? A script, a editora do Achados Perdidos, ela é uma editora dedicada somente a histórias em quadrinhos. Olha só. O Diego, que é o cara, ele sabe tanta coisa. Ele é uma enciclopédia dos quadrinhos, ele sabe de tudo. E ele falou, meu Deus, Diego, que coisa incrível. Mas existe um mundo que muita gente desconhece, que eu tô conhecendo também agora, sabe? E você está aproveitando bastante esse mundo, né? Com Achados Perdidos, acho que foi uma chave que virou, porque te fez conhecer esse mundo e também, de certo modo, pela temática que traz, eu acho que vai fazer a gente conhecer um outro mundo também. Amém. Que os universos possam estar alinhados. Isso é a linha nesse instante. Por favor, Deus, escuta as palavras desta fiel.
Então, eu espero que sim. Eu acho, assim, de achados perdidos. Primeiro de tudo, né? Voltando só um pouquinho ao que você tinha falado antes sobre ter adaptado a história para quadrinho, porque uma coisa importante, tá? Também. Como eu tinha falado, para a gente fazer audiovisual no Brasil, é muita coisa acontecendo, né? Porque não é somente eu, como roteirista, escrever uma história e vamos publicá-la, vamos colocar em algum lugar. Não, precisa passar por uma produtora, precisa passar pelo diretor, que vai colocar a visão dele, daí precisa passar por toda uma galera, canal, diretores do canal. Olha quanta coisa. Por isso que às vezes as obras demoram muito para acontecer, né? Ainda estou aqui, né? O filme maravilhoso, totalmente premiado, ele demorou um tempão para acontecer. Imagina, 10 anos, eu acho, para acontecer. A gente está falando de Walter Salles, olha isso. Porque é muito processo. E, ok, é assim que caminha, né? Não tem como. E a HQ, para mim, foi um meio muito rápido também. HQ, um livro, um meio muito rápido para poder fazer com que a história fosse, de fato, que ela chegasse mais rápido no público, no leitor, né? Para ter esse feedback, porque imaginou, vai fazer 10 anos que a história foi criada. Então, foi o meio que eu falei, putz, né? É mais enxuto, assim. Eu com a editora e é isso. E editor e leitor, né? Ao contrário do audiovisual. Então, foi um meio muito rápido, e aí eu acho que também é um meio fácil, assim. Ele é mais simples para ler, né? As pessoas, você vê, o livro tem 160 páginas, tem gente que lê em 3 horas, isso. Tem gente que lê, demora mais tempo. Então, ele é mais simples para ler. Obviamente, cada um tem o seu jeito, o seu ritmo de leitura. E eu gosto de ler HQ olhando as imagenzinhas. Tem gente que não, vai indo no diálogo. Vai indo. Uma pena quem faz isso, mas tudo bem. Eu não porque por conta disso, sabe, Santiago? É a correria do dia a dia. Essa coisa que as pessoas estão, né, nesse mundo caótico. E aí eu acho que a HQ, o bom da HQ é isso. Não que ela seja uma leitura mais fácil. Não é Verdade. Isso. Mas eu acho que, ao contrário de um romance, por exemplo, né, como a HQ é mais visual, acho que dilui um pouco, né, as informações ali. Então a pessoa consegue ter uma leitura mais simples, mais, às vezes até um pouco mais didática, porque afinal é imagem e texto. Eu acho que por isso, assim, sabe, uma das coisas que me fez também ir para a literatura e para a história em quadrinho, a facilidade do acesso das pessoas. Mas enfim, esqueci qual era a pergunta que você tinha feito. E eu também esqueci. E aí a gente segue, não tem problema. Eu queria que a gente falasse mais sobre a trama de Achados Perdidos. Tá bom. Bom, na Achados Perdidos tem... É uma distopia, né? É uma tragicomédia. Eu falo que é uma tragicomédia urbana distópica que se passa em São Paulo. Só por isso a pessoa já fica, o que é isso, hein? Eu tenho que conferir. Ah, mas é muito simples. Vou te falar, porque é uma distopia que, assim, nesse universo distópico da história, né, existe uma síndrome chamada Síndrome dos Achados Perdidos, que é a SAP, né, sugestivamente SAP, né, traduzindo Síndrome dos Achados Perdidos, em que ela como se fosse, ela juntasse todas as síndromes do mundo comum que a gente conhece hoje, ansiedade, pânico, as cobranças, as expectativas, né, depressão. E nessa síndrome, assim, ela meio que acomete as pessoas do nada, né? Do nada. Quando ela acomete, ela pega a pessoa perde a identidade. Ela perde, não é uma perda só de memória, é mais profundo que isso. É uma perda de, ela não sabe mais o que é, quem ela é e o que ela deveria ser. Então é como se a pessoa se objetificasse, né? Porque por isso a gente brinca com as coisas do achados perdidos, objetos perdidos. É como se a pessoa fosse apenas uma coisa existindo, né?
Então, na história de Achado e Perdido, do Kenzo, que é o protagonista, né? Ele tá lá um dia andando de metrô e aí ele é acometido pela sábia. E aí ele, mas o que eu sou? Pra onde eu vou? O que eu deveria ser? E aí dentro do universo distópico da HQ, ele é levado para um setor de achados perdidos, tipo o setor de objetos do metrô, onde ficam os guarda-chuvas, os óculos esquecidos nas poltronas, entende? Ele é levado para um setor frio, impessoal, que fica meio que no subsolo, onde é guardado tudo que foi esquecido um dia na superfície, né? Desde objetos até pessoas, olha só. Então, é quase que fosse um depósito humano, um centro de armazenamento de pessoas. E aí é nesse lugar que... E aí ele é catalogado, ele é armazenado, ele ganha um número, né? Objetificado, de fato. E aí é nesse lugar que ele acaba conhecendo o Pedro. O Pedro é um outro perdido, que já está ali nesse setor já tem 1 ano, e o Kenzo fica lá, né, à espera de um dia ser encontrado por alguém, né, como se fosse realmente objeto. Ele fica existindo junto com o Pedro, e aí, obviamente, esse encontro entre os dois acaba... Duas pessoas perdidas acabam encontrando um ao outro. Então, embora tenha essa distopia, né, e tudo mais, é uma história muito... É um romance. É uma história que fala sobre encontro, ele fala sobre questões do dia a dia, das nossas vivências. E aí os dois acabam tendo esse romance improvável, com prazo de validade, porque um dia eles podem ser encontrados. Será que eles são na história? Então, e aí existe, na história também, existe um bueiro que o Pedro é meio disruptivo, assim, né? Aquele jovem que quer conquistar todo mundo. E aí ele encontra um bueiro que leva eles para a superfície. E os dois ficam escapando para a superfície de forma clandestina, porque eles não podem fazer isso, né? E aí é onde se abre para um novo mundo. Então eles vão viver esse romance em São Paulo. Então a cidade de São Paulo é um cenário, a gente mostra o MASP, a Avenida Paulista, tem o Copan, né, o icônico Copan, o metrô, Ibirapuera, uma das passagens mais lindas da HQ se passa na Oca do Ibirapuera, não sei se você conhece. Sim, conheço pouco. É tão linda, ela parece uma Oca mesmo. E aí tem um diálogo que eles ficam lá em cima da Oca, vendo as estrelas, conversando sobre a vida. Uma conversa sobre a vida. É uma conversas que a gente está tendo, conversas que a gente costuma ter, sabe, com amigos, com pessoas que a gente se identifica. E é isso, é uma história que fala sobre tudo, sobre o perigo da gente viver uma vida em que a gente se apaga aos poucos por conta de expectativas que às vezes nem são nossas, né? Expectativa de família, dos amigos, do mundo que coloca para você. Sim. Isso te molda, isso, de certa forma, faz com que você se perca de você mesmo, né? Você vai se moldando tanto para se caber que você se perde de você mesmo. E aí é uma história que fala sobre isso. Acho que mais... não é só um romance, tá? Porque quando eu falo isso, é uma história que fala que se encontrar não é apenas encontrar uma outra pessoa. Primeiro de tudo é você se encontrar, né? Saber quem você é, qual que é o seu papel no mundo, o que você veio fazer. E a história fala sobre isso, assim, de certa forma. Dá para falar sobre muita... Na verdade, a história fala sobre muita coisa, mesmo que as pessoas possam não perceber no início. Qual foi sua inspiração para escrever sobre isso? Para criar a SAP como essa metáfora de juntar todas as vamos dizer assim, os males do mundo, os males mentais do mundo? Olha, minha inspiração... eu vou te falar, Santiago, eu não vou aqui ficar mentindo pra você, não, tá? Fica aquela coisa de... eu tive uma inspiração. Não, vamos lá. Eureka, surgiu. Não, mas a história, ela surgiu do nada. Mas quando eu falo do nada, até o nada ele surgiu de alguma coisa, né? É verdade. O nada, pra mim, assim, ele é um retalho
das nossas vivências, das nossas observações do dia a dia, de tudo que a gente, das pessoas que a gente conversa, dos amigos, de pessoas como a gente, você aqui que a gente está conversando, pode ser uma inspiração. E aí, quando surgiu a história, ela veio com isso, né? Ela veio do nada, mas eu sei que é, né, fruto de tudo isso, que, enfim, das minhas observações. E eu acho que a maior delas, eu pegava muito o metrô de São Paulo, né, para trabalhar, e aquela coisa, mar de gente encontro, é uma coisa assim, louca, assim. E eu pegava, e como eu gosto de observar, eu falava, meu Deus, quanta gente, é muita gente, tanta gente que você tem que esperar 3, 4, 5 vagões passarem para você poder entrar no metrô. E eu olhava aqui, caramba, né, é muita gente. E eu fiz, durante muito tempo, esse prepulso, pegava, fazia várias baldeações, cruzava com muita gente, e ficava tendo aquelas piras doidas, de falar, nossa, às vezes eu posso ser passada por alguém aqui do meu lado, que poderia ser um grande amigo, poderia ser a grande paixão da minha vida, pois nunca saberemos, não é verdade? É verdade, porque aquele encontro aconteceu só naquele momento, e sabe-se lá quando vai acontecer, se vai acontecer. Exato. E aí ficava nessas coisas. E aí, então, eu acho que essas minhas vivências pelo metrô, essas minhas inquietações, porque é muito inquietante, né? Você é esse paradoxo de você estar rodeado por pessoas, mas ao mesmo tempo estar sozinho. Então, eu acho que isso me ajudou muito a criar a história, a ter os famosos e se, né? E se a gente daqui vivendo, se todo mundo fosse realmente tratado como objetos esquecidos, e se existisse uma síndrome que fosse assim assado, reunisse todas as síndromes que existem no mundo aí, e reduzisse a gente aos objetos, a itens extraviados, e aí a história foi surgindo daí. Mas é muito mais uma questão de inquietação mesmo, assim, né? As minhas inquietações e né, do dia a dia, cara, como a gente é, né, moldado assim por tudo, é o que eu falei, pela expectativa dos outros, pelos filtros de Instagram, pelos comentários que os outros fazem de você, e aí você vai se moldando, né, até se perder. Então acho que é isso, sabe? A inspiração foi da vida. Acho que essa foi a maior inspiração. Porque é uma história muito comum pra gente, né? Essa questão da gente não saber quem a gente é. Oh, meu Deus, Klaus, quem eu sou? O que eu faço aqui? É um questionamento muito cotidiano, né? De muita gente, eu acho. E eu acho que permite com que as pessoas se identifiquem muito. Porque quem nunca se questionou sobre quem é, para onde vai, o que está fazendo da vida? É isso mesmo. Toda hora, eu tô aqui toda hora me questionando. Não vou nem falar nada, porque realmente é a mesma coisa aqui. Você também? Vou dizer o que eu tô fazendo aqui, o que eu vou fazer, quem sou eu, será que eu sei quem eu sou? Eu acho que a galera tem... O pessoal tem, né, transfere a felicidade para coisas que... para coisas muito materiais, que, enfim, não tem muito valor, muito sentido. Eu estava vendo esses dias do Mujica, né? Mujica, grande filósofo, ele falava muito sobre isso, né? Sobre a questão ele tinha uma questão com a simplicidade, valorização da simplicidade. Do tempo, isso, do tempo, né? Eu tava vendo hoje uma matéria, que era isso, do tempo, que ele falava, a gente tá gastando nosso tempo com o quê? Né? E daí uma vez pediram para ele dar uma entrevista e ele falou, não tenho tempo. Daí falaram, mas como você não tem tempo? Você é um aposentado? E aí ele falou assim, mas não tenho tempo para isso. Para essa entrevista com você. O que é isso? Você gasta tempo com o quê? Né? O que a gente gasta na nossa vida? E aí eu acho que são essas as viagens, né, que constroem essa narrativa mesmo. Não falta viagem para a gente construir a narrativa como essa. Pode ser um contexto distópico, e aí por conta desse contexto a gente vai ter outros elementos, mas a gente está tratando de questões atemporais.
E a distopia ela é muito isso, né? Ela, É verdade. ali, né? Eu amo uma distopia, tá? Adoro. Em si agora, a última temporada de Handmaid's Tale. Ave Maria, Ave Maria, ainda bem que você tem estômago para isso. Pesado, eu sei, pesado. Mas pelo menos essa, como é a última temporada, eu sinto que tem umas partes ainda sombrias, né? Chega a ser um pouco fetichista, chegou nas outras temporadas, mas agora eu vejo que vai se resolver finalmente. Mas eu gosto das distopias porque, embora sejam mundos que não existem, eles de fato, de certa forma, acho que a temática elas estão aí, né? Elas fazem parte da nossa vida. Então, embora a SAP não existe, mas será que não existe? É isso, né? É uma extrapolação, mas será que o fundamento daquilo ali já não está entre nós? Exato. Acho que sim. Acho que sim. Então ela faz parte, né? Embora não seja uma distopia, acho que são coisas que são muito urgentes e estão aí presentes no nosso dia a dia. Então acho que não é errado dizer que sim, SAP existe, assim como a gente já está vivendo nas distopias. Eu pego igual Black Mirror, né? Isso, é verdade. Black Mirror, eu gosto muito dessa série, Charles Hooker, uma coisa assim, né? Porque você vê nas primeiras temporadas, coisas das primeiras temporadas já estão respingando aqui. Você fala, nossa, olha, já tá real isso. Já não é mais tão distópico assim, né? Já tá mais próximo do que a gente vivencia. Exato. Então, e eu acho que as distopias são para tirar desse lugar comum, de fazer realmente se causar um certo incômodo. E aí foi isso que eu tentei fazer com Achados Perdidos, sabe? Eu acho que você provoca muitas coisas, acho que muita reflexão vem disso. Mesmo que você... Na verdade, mesmo não, né? Eu acho que acho que a sociedade tem uma percepção de que quando a gente tem um protagonismo LGBT, um protagonismo asiático, a gente está recortando demais as vivências e que isso torna elas não identificáveis. Mas não é isso que acontece nessa história. Eu acho que não é isso que acontece em muitas outras histórias também com essa mesma característica. Porque não é uma história de nicho, né? Porque embora, nossa, tem um protagonista LGBT, é uma protagonista amarelo, nossa, uma coisa nichada, as pessoas tendem a achar que é nichado, mas não é, porque eu acho que as pessoas têm essa visão limitada, entende, das coisas. Não é pra mim. É pra você, sim. Assim como o Heartstopper, né, ali atrás de você, é pra todo mundo, porque o tema é universal, né, ele tem apelo universal. Não é uma história, somente história gay. É uma história sobre empatia, sobre o poder da empatia, do amor, de curar, de resgatar, né? Eu acho que as pessoas têm a visão limitada, mas no caso de Achados Perdidos é muito mais do que isso, né? Muita gente veio me falar, amigos vieram me falar, muitas pessoas vieram me falar, e muitas pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT, que também não são amarelas, não têm ascendência asiática, falaram que me senti aqui conectado com a história, porque mais do que isso, a história ela fala sobre, sim, quando eu falo sobre, né, é uma quebra dos estereótipos, a gente vê sobre histórias desse tipo, que são historicamente negligenciadas, mas é uma história muito além disso, né, porque fala sobre aceitação, sobre pertencimento, sobre identidade, olha só, que é o que está no guarda-chuva de todo mundo. Ainda que por fontes diferentes, né, a gente tenha questões de pertencimento, isolamento, solidão, ainda assim são universais, né? Tem como se identificar um pouquinho mais. E eu acho que é sobre isso que acaba sendo essa história. Ainda que ela também seja muito importante em termos de representatividade. Porque eu acho que um HQ nacional com protagonista asiático LGBT, isso é uma coisa muito legal. Eu fiquei muito feliz quando
né, me enviaram material sobre essa obra, porque eu falei assim, caramba, que massa isso aqui. Estava muito animada também, porque não é algo que a gente tenha muito. Então, quando a gente tem, a gente realmente precisa valorizar, precisa, né, amplificar sobre isso, para que as outras pessoas também possam conhecer e se interar, e mergulhar e se identificar. E elas se verem representadas também, né, Santiago? Porque, igual isso. eu... É isso, ela vê que aquele sentimento não é errado, esse sentimento. Não é errado você se perder, não é errado, né, você querer se encontrar. Eu, por exemplo, eu fiz questão lá, a ideia lá que foi se perdendo, porque é isso, não era... Pra você ter uma ideia, no argumento que estava escrito, era os protagonistas eram um casal heterossexual, né, de brancos. Olha isso, foi em 2016. Eu falei, essa história vai ser contada do jeito que eu quero. E eu fiz questão de trazer um personagem amarelo, de ascendência asiática, por isso, falei, putz, por que não, né? Por que não me ver representado? E eu não tô levantando uma bandeira na HQ, falando, olha, ele é um protagonista amarelo. Não, né? Mas é trazido com sutileza. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente não precisa colocar os personagens porque ele vai ser o papel do japonês. O papel para ser a pessoa preta na história. Não pode ser isso para ser o gay da história. Não, a gente tem que trazer com a naturalidade que é, como é na vida, e tem que ser na vida real. E aí eu, por exemplo, as minhas referências quando eu era criança, Santiago, eu acho que também você tem as suas referências, eu não via, né, por exemplo, histórias LGBTs, nem histórias que traziam protagonistas amarelos. Eu não via. E é engraçado, porque quando eu via eu falava, caramba, eu lembro, né, uma das primeiras, olha isso, que loucura, tá? Eu lembro de Sabrina Sato no Big Brother. E eu falei, caramba, olha, eu torcia, e eu vibrava, porque ela tinha ascendência japonesa. E a gente não tinha essa coisa, né? Não se via, tal. Era tipo um Pokémon lendário. Eu adorei a analogia, porque é exatamente isso. Não via, cara. Não via romance gay. Eu lembro romance gay da novela. Eu lembro aquela Próxima Vítima. Tinha um romance gay do Silvio de Abreu. Próxima Vítima, que as pessoas matavam, riam. Sim. Eu lembro que tinha um casal homossexual. E eu adorava vibrar, mas eu acho que o povo não deve ter comprado. Mas não tinha gay, nada, não tinha nada disso, entendeu? Então, acho que é importante, sim, a gente falar e contar as histórias que a gente quer contar. Eu acho que foi uma bênção essa história, tipo assim, considerando, né, as ressalvas, mas foi muito uma bênção essa história não ter virado um curta, porque eu acho que permitiu que você conduzisse ela do jeitinho que você queria e de um jeitinho talvez mais impactante ainda. Em termos de experiência, de conexão. Sim, e isso. Eu acho que... Eu fico pensando, caramba, imagina se o negócio tivesse rolado. Sabe? Ia ser a Paula e o Pedro. Olha, Paula e Pedro. Esse era o nome dos protagonistas. O que eu gostava bastante, mas... Eu gostava da história, enfim. Mas eu acho que hoje... Da forma como eu escrevi hoje, Kenzo e Pedro, é mais autêntico. Só mais autêntico, porque é a história que eu gostaria de escrever, de ter lido lá atrás, talvez, né? Quando eu, enfim, era adolescente, quando eu estava naquela fase de jovens adultos. Eu acho que é isso, assim. Então, que bom que a história não aconteceu. Que bom. Agora a gente fala isso. Naquela época você dizia, poxa, que pena, né? Mas agora... Que droga! Mas tem uma coisa, eu não sei se você acompanha, mas o musical Wicked,
pronto, que tem um paralelo com a sua história, né, considerando esse progresso, que eu acho que quando certas identidades elas protagonizam uma narrativa, a mensagem que a gente quer passar, ela se torna 3 vezes mais poderosa. Então, ter um Kinzo em vez de Paula, para mim, está no mesmo nível de ter uma élfaba negra do que ter uma élfaba no lugar de uma élfaba branca. Acho que a mensagem que é carregada, primeiro que ela ganha uma complexidade muito maior, né? É mais genuíno pelo corpo que está carregando aquela mensagem. E eu acho que ela se torna muito mais poderosa, claro, e atinge muito mais outros grupos e outras pessoas e outras vivências. Então, acho que para mim ser o Kinzo em vez da Paula é sobre isso. É isso, você falou tudo. Até porque o tema, né, de Wicked, o tema de Achados Perdidos, veja, as temáticas, elas ganham complexidade por conta do personagem. Porque se fosse igual, né, Elphaba fosse ali uma mulher branca, entende que aquela coisa que ela tá carregando, aquela coisa, a jornada da descoberta dela ia perder peso, né? Então, eu acho que a história se potencializa muito mais. Isso. Quando a gente traz personagens que realmente têm essa vivência ligada à temática aqui, e a mensagem que a gente quer transmitir. Já caminhando para o final, infelizmente, não pela minha vontade, já é contra gosto, porque tá um papo muito legal. Sim. Tô gostando também. Mas, enfim, né? A gente vai ter que encerrar. Mas eu gostaria de saber, Mário, o que você gostaria que as pessoas carregassem da sua história, né? As pessoas leram a sua HQ, viram as ilustrações incríveis da Dominic, e o que você queria que as pessoas levassem na sua história? Eu queria que as pessoas se perdessem. Percam-se. Não, percam-se, tá? É isso aí. Percam-se, deixa a vida levar. Porque eu falo, você não dá pra... É o grande slogan assim, do livro. Não dá pra você se encontrar se você não se perder. E essa é a verdade. Mas eu acho que é a grande verdade da vida, porque no final das contas, também é uma citação do livro, todo mundo vai ser esquecido, né? A gente vai ser esquecido de certa forma, a gente vai ser lembrado pelos entes queridos e tudo mais, obviamente, mas no final das contas, a gente vai ser esquecido de certa forma. E isso dá... Isso faz com que permite com que a gente pensar dessa forma, faz com que a gente viva em plenitude este instante. Eu acho que é isso que eu quero que as pessoas levem, porque a gente precisa... Eu brinco que Achados Perdidos não é um livro de autoajuda, graças a Deus, nada contra, pelo amor de Deus. É um livro de autoabandono, tá? Porque é para você... autoabandono para você... Porque é uma HQ que não tem fórmulas mágicas. Não te dá uma coisa motivacional, não quer, sabe, coisa moralista de você se perder e você tem que se encontrar. Não, você tá perdido e tá tudo bem. A gente tá perdido e é isso, né? Ela não te traz fórmulas mágicas para você tentar recuperar a sua identidade, a não ser viver quem você é de verdade. Então, eu brinco que é autoabandono, que não tem nenhum problema você parar de se cobrar um pouco, de você parar de viver, né, dentro das expectativas do outro. Não tem nenhum problema nisso, porque o grande lance, assim, que é a mensagem histórica, que eu gostaria que as pessoas levassem, é exatamente essa mensagem de que acho que está todo mundo no mesmo barco, grande parte das pessoas, elas estão nessa jornada de busca por alguma coisa, tá sempre nessa coisa que eu preciso, vendo amanhã, quando na verdade, às vezes, tudo que a gente precisa, por mais clichê que possa parecer, tá? Por mais clichê que possa parecer, mas às vezes tudo que a gente mais precisa é viver quem a gente é,
agora, sem concessões. Eu acho que isso tem que ser inegociável. E é a história do Kenzo. O Kenzo, ele se perde porque ele se molda demais para caber, né? Quando, na verdade, tudo que ele precisava ser desde o princípio é ele mesmo, quem ele é de verdade. Então essa é a mensagem principal, assim. Eu adorei. Mais uma coisa. E travou um pouquinho o seu áudio agora pra mim. Ai, meu Deus. Eu perguntei onde é que a gente pode encontrar a jornada do Kenzo. É hora do merchan. Aonde? Você fala em relação a vendas, né? Isso, porque a gente ia partir por uma coisa filosófica, eu imaginei, viu? É por isso que eu me corrigi, inclusive. Não, onde a gente pode encontrar? Bom, o livro está disponível no site da Script Editora, também está disponível na Amazon, e aí você também pode, quem quiser me seguir, tem ali uma rede social, um perfil do Instagram só do Achados e Perdidos, que a gente tem colocado as matérias, as notícias que estão saindo, ilustrações do Dominique, tá para sair acho que no mês que vem, que é @Achados e Perdidos HQ no Instagram. E aí vocês também podem me seguir, @Mário SHIROJR. Tá fácil, vai. E aí tá lá, tá disponível para compra, tá. Espero que todo mundo possa ter acesso a essa história que eu fiz com muito, eu e Dominique, a gente escreveu e criou com muito afeto. Eu também espero que quem esteja assistindo, seja lá em que horas esteja assistindo, em que fuso horário, tenha gostado muito do nosso papo e tenha se interessado por Achados Perdidos. Eu sei que eu me interessei, fiquei muito curiosa, né? Conferir esse trabalho incrível do Mário e agradecer muito sua presença aqui, Mário. Acho que foi uma entrevista muito boa, muito bacana, muito legal. Como tem sido as entrevistas daqui do Pai Ideia Geek Entrevista, e aí você foi mais uma entrevista muito boa, muito incrível. Eu só tenho que agradecer você ter aceitado participar desse nosso segmento, vir aqui conversar um pouquinho sobre sua obra, um pouquinho da sua trajetória, e é isso, só muita gratidão. Imagina, Santiago, eu tenho que agradecer a todos vocês, como eu falei lá no começo da entrevista, né, vocês aí são um canal que dá voz, que dá espaço, artistas, a arte de forma geral, isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz pelo convite, estar aqui falando com você, foi um prazer, viu? Eu também gostei. Espero as próximas conversas. Eu já estava pensando em vários. Então, você já estava pensando em vários convites. Então... Mas obrigada, Mário. Obrigado, Pai Ideia Geekers. Com essa eu me despeço. Obrigada, Mário. Até a próxima. Que tenham próximas, por favor. Que tenham próximas HQs também para a gente comentar sobre. Obrigado. Obrigada a você, Mário. Tchau, tchau. Tchau, beijo.